Excelente noite, então, pessoal. É, Começando e retomando aqui, após vários movimentos que a gente já fez dos encontros desse ano, tanto na área de posicionamento, autoridade, direcionamento, início dos projetos de vocês, posicionamento interno, né? Vocês com o projeto. E tivemos aí o carnaval, mas nesse movimento pré-carnaval ainda aconteceram dois eventos. Dois líderes aqui, né, realizaram os seus eventos pré-carnaval. Nós tivemos o Olavo, que realizou o seu evento para o grupo empresarial, que é a Cúpula, e nós tivemos a Carol, que fez um movimento terapêutico com mulheres, um workshop, né, usando toda a parte de experiência terapêutica dela, os movimentos de PNL também. E dentro de todo o nosso escopo, existem uns feedbacks de observação e melhoria, analisando alguns movimentos de vocês. E como o Olavo já entrou, já tinha falado que desde o nosso retorno, falando, então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os treinamentos da Carol e do Olavo. E o Olavo, a gente já está fazendo uma análise geral de pontos de melhoria de várias ações que nós vamos ter para os próximos movimentos. Caiu aqui. Voltou. Tá sem som pra mim. Para mim tá sem som também, Brunão. Sem som, sem som. E agora, vou ter que deixar aqui. Voltou. Travou. O universo conspira. Vai querer atrapalhar a gente assistir o jogo de São Paulo? E aí vai contando para nós, então, Olavo, como é que foi? Então, tinha até dado um feedback pro Bruno, porque foi assim, uma coisa que eu peguei, na verdade, dele, eu não lembro se foi na penúltima ou na penúltima aula, foi algo que me marcou muito, assim, que ele falou, ó, cara, o movimento acontece conforme a energia que você coloca nele. Foi algo mais ou menos assim, nesse sentido que ele falou, não sei se vocês se lembram. Eu falei, cara, eu preciso vender agora. Então, o movimento que eu tenho que fazer, a energia que eu tenho que colocar é para venda. E é um negócio que eu não gosto de fazer. Eu até brinco, eu falo, eu não sei vender e tal, mas na verdade, que eu não gosto de vender. Mas eu fui e fiz. Assim, me propus a colocar, que a pegada era um day training para empresários, e era low ticket, né? Era 497, e o empresário podia levar como um convidado. Então a ideia era para colocar 20 empresários. E aí o evento foi dia 16 de fevereiro. Fala, Bira. Boa noite. Boa noite. E aí faltava 15 dias do evento, eu já estava quase que estourando os 20. Eu falei, não, agora minha meta então vai ser 25. E aí foi que nós fechamos, se eu não me engano, foi com 26. E uma coisa que o Fábio sempre fala, assim, de querer muito a perfeição, o Fábio tinha muito esse bloqueio da perfeição. E eu sofro um pouco esse trem também, de querer que seja tudo perfeito, né?
E entra um pouco a síndrome do impostor também. Tá? Pô, eu tô lidando com empresários que são empresários há décadas, às vezes ali. Cara, tinha empresário que o meu foco era empresário de até 80, 100 mil. Mas tinha três, quatro empresários, pelo menos, que faturam por mês quase 7 dígitos aí, ou 7 dígitos para mais. Quem sou eu na fila do pão para falar com essa galera? Aí eu fui, fizemos uma entrega, cara, sim, tem algumas coisas que acontecem, a questão da energia é foda, né? A gente chega, testa tudo, liga a câmera, faz o escambau, ó. Galera, tudo sentada, vou dar o start e o microfone falha. Puta que pariu. E aí, Carol? Oi, gente, bom? Voltei, Bem? voltei. Pronto. Não, de repente a sala tá cheia, né? De Eu, repente eu, eu eu, eu tava tocando a mentoria aqui, Bruno. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Deixa eu falar também. Depois você já vai, mãe. Daí você já vai. Você vê isso? Não, mãe. Que bonitinho. Vamos lá. Estão me ouvindo? Ok, então. Então, dentro do nosso escopo, vou pedir, a Carol está aí agora também, nós vamos falar um pouquinho sobre o treinamento. Então, da Carol, que foi o workshop, e do Olavo, que foi a cúpula empresarial. Ok? Eu vou pedir para que o Olavo nos fale o que era dentro do escopo, o objetivo do treinamento, a intenção do treinamento, como foi, estrutura e qual foi a entrega. Okay? Depois a gente entra no auto-feedback, no direcionamento, tá bom? Pode ir lá? Pode começar. Bom, o escopo do treinamento ele foi desenhado para micro e pequenos empresários, faturamento até 80, 100K no máximo. Tá? Empresas que não têm, pelo menos, bem estruturado um RH, ou que às vezes nem tem o RH, muitos são eu presa, né? E a estrutura do treinamento nós baseamos em 4 pilares: cultura organizacional, planejamento estratégico integrado, recrutamento, seleção e treinamento de equipe, e concluímos com vendas, com um pouquinho de vendas. Então, o treinamento foi desenhado para um dia, para 2 períodos. No período da manhã, nós entregamos de maneira bem singela, mas um pouco profunda, até sobre cultura. E aí eu entrei com quem entregou a cultura foi meu sócio. Entrei com a parte de planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, eu peguei aquela ferramenta que o Bruno passou para a gente no final do ano e eu mesclei ela, eu fundi ela com estratégia Disney. Isso foi um diferencial bem legal, foi bem marcante o- a prática. E aí, no início da tarde, meu sócio entrou com a parte de recrutamento e seleção de equipe, aí falou, dentro de recrutamento e seleção, falou um pouco de feedback, falou de comunicação, falou de análise de perfil comportamental, e aí eu entrei com vendas. E aí eu utilizei as ferramentas de PNL, né? Falei de maneira bem rápida, né? Mesmo porque o tempo já era escasso. Sobre rapport e sistemas representacionais para
para fortalecimento de rapport, estabelecimento de confiança e fidelização de cliente. A estrutura do treinamento foi essa. Tá? Bom, o treinamento durou aproximadamente 8 horas. Em termos de duração, foi bastante dinâmico. Os feedbacks foram bastante produtivos. Eu até falei para o Bruno, falei, inclusive estava falando para o pessoal, achei um pouco da síndrome do impostor. Falei, tá, a gente está falando para empresário que tem uma vida inteira de empresariado e eu estou chegando agora, quem sou eu na fila do pão? Cara, e todo mundo deu um feedback super positivo sobre os aprendizados, sobre o treinamento em si. E, cara, assim, questão de indicação de empresa, porque a gente passa ali a fila, a lista lá de para indicar para o próximo treinamento e tal. Tivemos indicação pra caramba, que demonstra, acho que tem uma forma de dar um feedback que gostaram, que vale a pena o treinamento, né? Então, o treinamento, eu acredito que nesse primeiro momento ele foi validado, a estrutura dele foi validada. Tá? Tem, obviamente, pontos de melhoria, vários pontos de melhoria, mesmo porque foi o primeiro treinamento, né? E a gente já mapeou esses pontos de melhoria, eu já mapeei bastante. Inclusive, passei para o Bruno, eu havia passado para o Bruno. Mais alguma coisa, Bruno? Agora vamos falar assim. Dentro de uma entrega, você tem evidências. Vamos lá, processos de evidência. Quais são as evidências que você tinha de sucesso do seu treinamento, que te aproximava do sucesso do seu treinamento, do objetivo, daquilo que você buscava dentro do resultado? E quais eram as evidências de afastamento desse resultado? Você fala durante a aplicação do treinamento? Não. Quando desenharam o treinamento, conta para o pessoal aqui, quais eram as evidências que vocês teriam que, ao final do treinamento, comprovaria a validação da entrega, me aproximei do resultado que eu queria alcançar? Quais eram as evidências de alcance de resultado? Por exemplo, você encontrou uma: feedback, depoimento, indicação. Isso é importante. Se vocês estão desenhando um treinamento, ter essas evidências fazem com que vocês também busquem isso como um feedback de resultado. Agora, também é importante ter evidências de não alcance de resultado, de afastamento. Quais eram as evidências que você tinha selecionado que mostraria para você que vocês estão se distanciando do resultado? Bruno, eu acredito que a falta de conexão com o público poderia ser uma evidência. E Tá? como que você poderia perceber isso? Durante a comunicação, durante a explanação, durante a explicação das ferramentas, a aplicação das ferramentas, a falta de interesse. O pessoal mexendo no Ótimo. celular. Isso, ó, tá vendo? Mexendo no celular, distratores. Essa é uma evidência interessante, porque se você percebe isso durante o treinamento, você busca outros meios de buscar atenção. Exato. Mas Alguma dessas evidências você percebeu? não porque assim, a todo tempo eu interagia. Ótimo, Não, inclusive, um dos ótimo. feedbacks positivos foi esse, assim, um dos alunos falou, Lavo, cara, você está mandando muito bem, porque você fala olhando no nosso olho e a sensação que dá é que você está falando comigo, está falando para mim. Muito E bom, aí você interage, você muito bom. pergunta, você dá exemplo. Eu fiz muito disso. Então, pegar, por exemplo, o cara que tem a distribuidora de suco e tem uma outra empresa de transporte. Eu falo, por exemplo, se eu fizer isso na empresa, na distribuidora de suco, você acha que vai funcionar? Ah, você que é do marketing, você que tem. Você acha que vai funcionar a gente trabalhar dessa forma? Então, enfim, eu começava, eu Teve um usava movimento o bem nome, dinâmico, eu né? usava a empresa. Olha que interessante. Disponibilidade. Você colocou disponível, acessível e conectou as pessoas. Isso é importante. Agora, eu vou deixar para vocês
fazerem perguntas pro Olavo. E daqui a pouco eu começo as minhas. Assim, só Dúvidas, curiosidade de vocês sobre o treinamento dele. Aí esse é o momento de vocês. Quero que vocês façam as perguntas. que eu fiquei na dúvida, Bruno, assim, eu não consegui pegar as perguntas que você falou lá no início. Você falou objetivo, intenção, como foi, evidência, o que mais que tinha? Objetivo, intenção e estrutura. A Como foi estrutura, beleza. entregue. Esse aí foi para ele trazer um resumo para vocês. Sim, Eu comecei aí fazendo a pergunta de evidências. Agora é eu o que deixo com eu você. na dúvida, foi um dia, né, Olavo? Um dia. Um dia. Essa questão do objetivo, porque você falou de um produto com ticket de 497. Ele era um produto com o objetivo de ser um produto de entrada para você vender algum produto com valor mais agregado lá dentro, e você conseguiu vender, não conseguiu? Assim, eu tô perguntando porque eu achei o ticket bem, tipo, de entrada mesmo, para lotar e para vender algo maior lá dentro. Eu não sei se você tinha esse objetivo ou se era validar o produto, não sei qual que é, né? Me gerou essa curiosidade. Bom, vamos lá. De fato, é o produto de entrada, tá? Mas o ticket, depois, uma vez validado, eu acredito que para os próximos, talvez pensando em segundo semestre, já elevar, porque o treinamento foi muito bom, o feedback foi muito bom. Mas é um produto, de qualquer forma, é um produto de entrada para uma mentoria para empresários. Então, aí essa mentoria já existe ou você vai vender ela em outros desses? Não entendi. A mentoria. A pessoa está latindo aqui, desculpa, tô fazendo barulho aqui. Essa mentoria já existe, você vendeu ela lá no final ou você ainda vai criar ela para vender em outras edições? Não, eu já existe, eu já coloquei a venda. Esse é um ponto de melhoria. O nosso pitch foi fraco. Tá? Nós tivemos respostas positivas durante o pitch, tipo, eu tenho interesse, mas não tivemos fechamento. Entende? Isso a gente tem que melhorar muito. Nosso pitch tem que melhorar muito. Legal pensar nisso. Por quanto Esse tempo você vai plano, ocupar? Por quanto tempo você vai aportar no certo valor? Segunda variável, tamanho de... você trouxe lá no início, falou do teu desafio com vendas, né? E daí você tem um desafio com vendas antes, como é que eu vou vender, fazer um pitch no final? Né? Eu gosto muito de bastidores de eventos, né? Teve uma aqui, há uns 15 dias, o Zé Roberto fez a primeira vez aqui em Rio Verde, fez um alto impacto empresarial. E aí eu falei, cara, eu vou de anjo lá. Fiquei os 3 dias lá, porque o cara fez um evento de graça, para 600 pessoas. E é claro que era para ter venda, né? Se fazer um evento para 600 pessoas, 3 dias, vai ter que rolar venda. Né? Então eu fui lá para assistir e para ver o mecanismo. E eu achei que ele ia vender PSC, que é R$ 6.000. E ele mandou uma mentoria de 100K, né? 10 parcelas de R$ 10.000 lá. Falei, cara, os caras são muito foda. De fato, fizeram um evento muito, muito top e venderam, jogaram, alavancaram lá em cima com R$ 100.000 de ticket, a mentoria. E no último dia mandou o produto de R$ 5.500, R$ 6.000, eu não estava na hora, que é o PSC, que é o carro-chefe. Daí vendeu um bocado. Ou seja, alavancou lá em cima e aí depois jogou para baixo. Aí aqueles R$ 6.000 ficou muito barato, perto de 100 mil, né? Mas essa questão do quanto é importante a gente assistir isso, né? De ver esses pitches, de estar perto, de modelar, porque nós estamos começando nesse jogo e eu acho que cada um aqui quer crescer bastante nisso, né? Então é importante a gente observar sobre isso e que a venda faz parte. Não tem como rolar nada sem venda, né? Venda é o motor do negócio, né? Então, a gente vende o tempo todo. Eu falo assim, a gente tem que amar a venda. Ah, eu gosto de ir lá, sair para a rua vender? Talvez não é essa a questão, mas você pode ter equipe, né? Alguém bom no teu comercial para fazer isso e ir lá entregar, né? Tô pensando aqui, É, eu observo. na verdade, eu tenho alguma crença com isso, com essa porra de venda. Eu sempre falei, eu não sei vender. Nossa, dá vontade de dar um sacode, sério. Uma bolachada nele aí, todo mundo aí. Nossa, eu não ouvi isso. Mas Alguém ouviu isso? Foi só um amigo, né, do Olavo que falou.
Foi É porque um. todo mundo aqui é trainer de PNL, a gente sabe que a gente consegue criar a nossa realidade, a gente pode mudar esse negócio, Não, né? é muita questão de quê? De gostar, saca? Eu brinco, eu falo, eu não sei vender, mas eu vendo de tudo. Aí entrava em contato, não, ó, o treinamento é bom e tal, cara, todo mundo fechou. Sim, Olá, com essa questão do de 50 pessoas, aliás, menos de 50 empresários que eu conversei, bem menos, que eu conversei com 40, de 40 a 26 fecharam, excelente conversão. entendeu? Então, E a cara, mentoria eu estou vendendo agora. tem um negócio que você falou da síndrome do impostor, eu acho que isso, talvez não a síndrome, mas eu acho que esse sentimento, a maioria de nós experimenta isso de alguma forma, né? O que para mim elimina muito disso quando eu sento com qualquer nível de empresário é que o BO deles é o mesmo, é saber lidar com gente, eles não sabem lidar com gente. E a gente é especialista em gente, então eles podem entender de número de ação, de não sei o quê, mas o que a gente entende de cérebro, de lidar com gente, eles não chegam nem perto. Então aí não tem grilho de falar com nenhum, de sentar com mesa de nenhum, porque com certeza, né, no que a gente faz, a gente sabe mais do que eles, né? E no que eles fazem, eles vão saber mais do que a gente, está mais do que certo. Então isso elimina essa barreira de falar, quem sou eu na fila do pão? Não, eu na fila do pão aqui sou um cara top, perto desses caras aqui, que não tem o conhecimento que eu tenho, né? Então, o conhecimento que o Olavo tem, que o Wellington tem, que cada um está aqui dentro. Então, isso vai eliminando esses bloqueios, sabe? Muito bom, tá vendo? Ó? Uma pergunta, muitas reflexões. E é entre vocês. O Olavo realmente passou por isso. Isso que ele abriu aqui para vocês, dessa sensação sobre a venda, isso é real. Tanto é que a gente lidou com isso antes de lançar a cúpula. Para a cúpula acontecer. E agora, claro, vem o resultado também do pós-cúpula. Uma boa reflexão sobre esse processo de quem sou eu na fila do pão para vender esse processo. Você é o cara que criou o método e que tem uma solução que resolve um problema. Você é o comprador do pão. O que eu quero dizer com isso, segurando essa metáfora também, essa analogia, né? Se você tem dúvida da sua própria entrega, você cria dúvida para o cliente. É muito comum nós aqui falarmos o tempo todo, se eu não acredito no meu produto, ele não vende. Isso é um fato. Só que mais do que necessariamente você conhecer ou passar pela experiência, quantas vezes na própria formação em PNL a gente falou assim, será que eu preciso passar pela experiência de fato para poder ajudar uma pessoa dentro desse fato? Lembra que você não trata, não é o conteúdo, é a estrutura do conteúdo. Dentro de uma terapia, por mais que traga, por exemplo, uma terapia, né? A Carol tá aí, que ela trabalhou isso com o workshop de mulheres também, mas como terapeuta, psicóloga, que ela é também. Quantas vezes a gente fala, o conteúdo ele é da pessoa e por mais que eu não tenha experiência no conteúdo, eu tenho experiência no método. Então eu não vou trabalhar o fato, mas eu vou trabalhar a estrutura mental por detrás do fato da pessoa. Então você não necessariamente tem que passar por todas as experiências para poder ajudar alguém. Você tem que entender a estrutura da experiência para ajudar alguém. E você trabalha a estrutura, não é conteúdo. Você trabalha a forma e não conteúdo. Você trabalha método. Você trabalha estratégia mental, comportamental. Pede lá, mamãe. Então é isso. Então quando eu vendo uma solução para algo que por mais que eu não passe pelo conteúdo de fato, eu sei que eu posso solucionar. E não, Olavo, você não tem, eu vou falar dessa forma por uma amizade nossa, o direito, né? De sentir isso, porque você sim, você passou por experiências empresariais, você tem a sua história.
Eu sou uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso. Você escreveu ela para mim, você mandou essa semana. Então, assim, é claro que, às vezes, o que passa, né? Então, agora, por isso que aqui a gente entra também nos processos, muitas vezes, mentais, emocionais, né, terapêuticos também. E, às vezes, uma história para você, ela se tornou tão forte e impactante para você em determinadas tomadas de decisão, que, diante de pessoas que estão numa circunstância que precisam de você, talvez aquele impacto negativo que você teve que trave, mas será que eu, pô, mas eu passei por isso lá atrás, será que eu, e eu não consegui lidar lá atrás? Será que hoje eu consigo ajudar? É hoje que você consegue ajudar, não é lá atrás. É hoje. É justamente por isso que você pode ajudar, porque hoje você tem a visão das soluções. Então, isso que te faz vender, porque você já passou lá atrás. Isso que te faz dar um passo de solução, porque você já passou lá atrás. Então, você tem a solução para ser entregue. Entendeu? É... Vamos continuar. Quem mais alguém tem alguma pergunta para o Olavo, antes que eu comece? Eu não comecei as perguntas. De curiosidade. Depois nós vamos falar sobre isso que o Fábio também comentou, de uma outra mentoria que eles têm. Eu vou falar sobre isso ainda, sobre o que o Olavo tem. Vou perguntar. Fazer uma pergunta aqui, então. Olavo, você comentou ali do teu pitch. Isso me interessa muito. Você comentou que o pitch estava fraco. Então, o que que faz você acreditar que ele estava fraco e o que que você visualizou agora que pode ser melhorado? Na verdade, assim, Dani, quem fez o pitch foi meu sócio. A gente conversou, ele falou, não, então eu faço o pitch. Eu falei que eu não gosto de venda, né? Ele falou, eu faço o pitch. Eu falei, então tá bom. E aí estruturamos e tal no PDF. E aí na hora do pitch ele meio que deu uma enrolada. E eu vi o pitch e eu senti que não teve tanta confiança, não transpareceu tanta confiança. Apesar da galera, a gente entregou inclusive formulários e tal, dizendo se tem interesse, não tem na mentoria. E alguns disseram, e depois em seguida vieram perguntar, inclusive durante o coffee, sobre a mentoria. Eu acho que, primeiro, que o material do pitch não estava legal, não estava bom, e a forma de entrega não foi boa. Eu acho que podia ser melhor. Ah, mas, enfim, como o Fábio disse, inclusive, acho que a gente tem que viver muito dentro dos bastidores desses grandes players, inclusive, para ter uma ideia, também, inclusive, do que não falar dentro de um pitch. E você acredita que se você tivesse feito o pitch, teria mais confiança? Não, não, não mesmo porque eu já estava com naquele momento eu estava com essa limitação minha. Eu acredito que sim. Eu Eu falo, eu também. falo por esse auto feedback de se sentir com falta de autoconfiança. Você, dentro do pico que a gente já te conhece, você acessaria recurso e iria. Você ia transferir confiança. É por isso. Não estou falando quem é melhor para fazer o pitch, mas é conhecendo como você lida com isso. Tá? Conhecendo o Olavo. Ah, é que eu não estava me sentindo tão confiante. Isso ia fazer você fazer um ótimo pitch. Porque você pegaria, por não me sentir autoconfiante, eu vou pegar o meu melhor agora e vou fazer tudo. Como você fez na palestra do trainer. Vamos Palestra ver. no trainer você começou assim, ó. Palestra no trainer você começou assim, foi assim, de uma vez. Agora, no Quando fim você do mês, nós sente no temos um pico ali, você imprudente. vai.
no fim do mês agora nós estamos imprudente. Com o É, mesmo, oi? com a cúpula. Com a cúpula. Então vamos lá. A Carol já presta atenção então nisso, tá? Nas perguntas que eu vou fazer também, tá? E vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar uma lista de perguntas aqui que eu preparei. O objetivo do programa, você já me falou. O resultado que você queria obter, ainda não. Por mais que você fale que é uma validação, essa validação desse programa, ela busca um cunho, como você tem um instituto, um cunho também de retorno financeiro. Um cunho de mais vendas. A pergunta é, você alcançou o resultado de vendas que você gostaria? Pro day training, sim. Pra mentoria, não. Ok. Quantas vendas tiveram? Conta aí pra galera. Total. 26. 26 a 497. Vocês fizeram vaga dupla ou não? Vaga dupla. Então deu 52. Vaga dupla. 52 pessoas. Isso é um bom movimento. Perguntas estruturais. Vocês gravaram, fizeram foto-filmagem? Fizemos. Por que que isso é importante, pessoal? Gerar mais autoridade, ter conteúdo de divulgação, fortalecer sua marca em nível de imagem nas redes sociais e ter outros programas validados, porque isso facilita. Tudo aquilo que é visto, comprovado, via foto, imagem, gravação, fortalece. Simples, né? Ah, Bruno, eu não tenho um investimento agora, não tenho como investir. Gente, é importante ter pelo menos um pouco de investimento na parte de foto, filmagem, estrutura, bastidor, porque isso gera encantamento. Quando você fala de encantamento, você está em um restaurante, você tem uma experiência, aquela experiência vale muito e ela conta para o final do processo. Principalmente numa empresa empresarial também, como o Olavo fez. Se ele está falando de resultados empresariais, o mínimo que ele tem que demonstrar é dentro daquela estrutura o mesmo movimento do resultado que ele quer gerar para as empresas. Tá? Encantamento, experiência, resultado, crescimento. Você está falando de prosperidade, então tem que ser um lugar próspero. Tem que promover isso, tá? De 0 a 10, o quanto você dá nessa infraestrutura? Claro que a Rapaz, gente conta investimento, possibilidade, tudo isso, né? Quanto você dá? Bruno, eu acredito que pelo menos um 8 ali. De 8 a 9. Ok. Ok, isso é bom. Isso é bom, ótimo. Muito bom. Você falou de melhoria dos slides e tal. Perfeito, faz sentido, né? Nos slides que eu vi. É importante dar uma boa estruturada, fazer um bom layout, às vezes contratar alguém para fazer a base, né, do programa todo. Isso é interessante. Agora vamos lá. Já que a gente está falando, quais são os principais pontos que você sente que precisa melhorar? Peraí que eu só abrir meu Word aqui. Eu tenho que anotar essas coisas também, senão depois eu esqueço. Tá? Quais são os principais pontos que você sente que precisa melhorar? Ô, Bruno, teu negócio talvez pode servir para ele. Quando eu trabalhava na Dale Carne, a gente tinha um processo de venda indireta, para não ter esse pitch, a gente fazia a venda indireta o tempo todo. O que que é a venda indireta? Você está dando treinamento, e aí você comenta de alguma ferramenta, alguma coisa muito legal, que as pessoas ficam curiosas, e aí fala, esse tem lá na outra formação nossa, lá É, no programa tal. A gente fala assim, ó, isso aqui lá no Enneagrama. Aí você comentava com algum outro aluno assim, ó, isso aqui tal, acontece por isso, por isso. Aí a pessoa ficava, mas eu quero isso, isso aí é lá no Enneagrama e tal, tal. Né? Ou isso é na formação de liderança, isso é no APV, no vendas, isso é no HIP, que é o... Então, essa venda indireta, ela tem que rolar o tempo todo. Né? Você dá uma pequena vitória de um outro produto seu, que seria, no caso, a mentoria, sim, boa. ou passar vídeos nos intervalos de depoimentos de quem faz a mentoria. Só que tem que ter um produto que eu chamo de Ferrari, que é para jogar lá em cima.
para alavancar. Tipo assim, cara, o produto mais caro é esse. E aí você joga o que você quer vender de verdade, porque aquele produto de mais caro, tipo do zero a 100K, é 1% dos clientes dele que vai comprar um produto 100K. Entende? Mas aquele 1% dá uma galera, no caso, porque o movimento é muito grande. Então, essa venda indireta talvez pode ser mais suave para você. Né? Eu também não Isso foi tão um ponto tinha agressividade. interessante, um ponto bem interessante, Fábio, que a gente até comentou nisso. Você não precisa deixar tudo para um pitch final. Você vai ter que fazer uma coragem o tempo todo. Você vai ter, assim como você está fazendo um lançamento de uma marca, você vai ter que citar o nome dessa marca para ela gerar referência e ancorar essa marca, a memória dela a todo momento. Então, isso é interessante porque você está já levando a pessoa, inclusive, gerando processos de curiosidade. Eu quero aprofundar, eu tenho vontade. Ah, isso é interessante. E ao mesmo tempo, você não está vendendo. Tá, mas não está. Se o Fábio está trazendo, está vendo direta. Tá, mas não está, mas você está ancorando na pessoa que tem algo mais. E outra, o que é interessante, o que o Fábio trouxe é o que a gente chama de contraste. Se você não tiver um produto de contraste, tudo vai ser além. Quando você, igual o Fábio trouxe o exemplo ali, teve um contraste lá do alto. Quando ele fala do menor, eles não comparam com o que você comprou, eles comparam com o que for mais caro que você apresentou. Então ele torna barato. Então isso é interessante. É por isso que muitas vezes quando você faz o pitch ali de bônus, 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 na soma total você faz o contraste e torna barato quando você tira tudo. Dentro de toda essa estrutura, claro que o Olavo já trouxe aí que um dos pontos de melhoria é o pitch. E quando você tem collab, nesse caso que foram duas pessoas dando treinamento, uma no período, uma no outro, ou dividindo módulos, é importante perceber, de uma certa forma, aquele que teve uma maior ancoragem de conexão, porque ele vai conseguir vender melhor. Se um outro que não teve muita conexão com o público vai fazer o pitch, vai efetivar o processo de venda, pode já, quando ele entra, se ele não teve muito processo de conexão, já é um passo atrás. E aí, como o Olavo já contou que teve uma certa insegurança, já quebra de novo. Então, nesse momento, é importante, como o Olavo já tem essa facilidade de ancoragem, eu indicaria que você fizesse. Tá? O próximo agora Ah, é que eu vou fazer. sim. E aí, dentro desse pitch, você não precisa deixar um momento para o pitch. Você constrói ele desde o início. Você vai fazendo o storytelling desde o início. Você vai construindo dos desafios, crescimento, obstáculos, superação desde o início. Então, a cada módulo mostra o resultado, mostra o aprendizado, mostra a superação, mas mostra também o grande problema que aquilo foi o grande auge. E lá no final, você vai estar tão ancorado com vários pontos de superação que a venda vai ser um pulo. Porque você fez várias jornadas. Aí lá no final eu falei, pessoal, lembra aquela superação, superar isso, resolver esse problema, que vocês passaram por isso. Então você efetiva trazendo uma grande solução. Só que desde o início você já está ancorando isso. Desde o início. Desde o início. As pessoas vão querer. Tem gente que você já, no primeiro módulo, você gerou tanta ancoragem que a pessoa já pergunta, tem um produto que faz isso? Depois a gente tem alguma coisa? Você tem alguma coisa que vende, que faz esse acompanhamento? Tem gente que faz isso já desde o início. Por quê? Porque você deixou forte essa conexão, essa solução. Tá? Mas também, uma outra coisa que é importante, tá, pessoal? Porque, como eu disse aí, o Olavo, ele fez uma collab, ele e o sócio entregando. Tem o outro sócio aqui, que é o Biratã, né, que ele faz a parte administrativa, tá aí também assistindo com a gente. Nessa collab, os dois têm que estar muito alinhados.
Muito, mas é muito alinhado. A ponto até que se tiver no palco os dois juntos, é como se os dois falassem a mesma coisa. Os dois sem pensar juntos. Então tem que ter uma sinergia também. Eu não sei como foi, é importante você ter esse feedback, como estava a sinergia de vocês, tá? Dentro de forma de comunicar, forma de entregar, forma de falar, até um citar o outro, assim como o Olavo citou para vocês assim como ele citou assim para vocês, né? Então tem essas trocas, um dá autoridade para o outro, porque alguns podem se conectar com um e outros podem se conectar com o outro, mas quando há troca de autoridade, todos se conectam. Então isso é importante também. Sim, Wellington, pode falar. Primeiro, Olavo, parabéns, de verdade. A gente sabe que é um desafio, né? E até pela questão de a gente se subjugar-se também muitas vezes, dizer assim, cara, será que eu sou capaz? E aí é algo que a gente enfrenta por si só de querer entregar sempre o perfeito, né? Mas a gente sabe que cada passo é uma construção, né? E esse é o seu primeiro passo, que o próximo será mais alto, que é um próximo degrau que você sobe e que o sucesso vai vir sim para você. Deixa eu fazer uma pergunta, Lava. Ao final ali, quando você falou, tá, entreguei uma apresentação extraordinária, mas a sua venda lá da mentoria final foi entregue, ou seja, identificou as dores do cliente, mas você entregou algo a essas pessoas que estavam na plateia para que o que você entregasse servisse de âncora para que você conseguisse vender depois? Só uma dúvida. Sim, Eu posso explicar, né? Pode falar. só para ver se eu entendi. A tua pergunta é muito se tem uma conexão entre o produto que eu entreguei com a mentoria? Não. Vamos lá. Quando a gente entrega, tá, você entregou uma palestra fenomenal. E se ao final você identifica quais as do, tá, vou tirar um exemplo aqui que o Bruno conhece bem. É o cara que é um presidiário, ele é um ex-presidiário da sua própria empresa. Ele identificou que a maioria dos empresários ele tem uma dor, certo? E então, se ao final ali identificar que existe uma dor entre várias e você entrega uma solução ali como brinde, como presente, ó, faz a tua inscrição aqui comigo, entrega o nome de vocês, telefone, e cada um de vocês que entregar aqui os seus nomes, seus telefones, terão direito a 2 horas de mentoria, porque eu consigo te ajudar nas dores que cada um de vocês tem referente a esse momento, só que essas 2 horas de mentoria sua e de sua equipe é o momento que você vai fazer a consultoria do cara, entender ali as dores dele, entregar uma solução, mas ali é o seu momento da venda. Porque você pegou o contato dele, que claro, você já tinha, mas ele expressou ali um desejo de ter a sua mentoria por 2 horas. E é um presente. Você deu isso com um valor que é um valor enorme. Minha mentoria custa, vamos supor, R$ 100.000, mas cada um de vocês que está aqui, eu vou entregar esse presente que é o meu compromisso com vocês. Então, vocês colocarem a inscrição aqui de vocês só por essa vez, a minha equipe vai entrar em contato com vocês e vocês terão 2 horas de consultoria diretamente comigo. Essas 2 horas são suas. Eu entendi. A gente fez isso, tá? Fez esse entrega, assim, se propôs a fazer essa entrega. Nós tivemos uma falha no pós. De não, a gente passou, quem queria marcar a mentoria, o pessoal marcou, eu quero marcar a mentoria e tal. E aí houve uma falha na entrega do pós. No pós-venda, no pós-treinamento. De agendar. Inclusive, nós estamos tentando reorganizar isso, arrumar, corrigir. Já tivemos uma conversa sobre isso para reorganizar, para reagendar, para reestruturar, para marcar, para não perder esse pós. Ainda que não venda, mas para entregar para o cliente, falar, ó, nós nos comprometemos, está aqui. Eu Vamos quero lá. ser-
Perfeito, perfeito, perfeito. Tá Isso completamente. é, isso é fundamental. O que o Wellington trouxe aqui, em movimentos corporativos, está fazendo isso, gerou o que o Wellington trouxe de exemplo é de um ecossistema que a gente conhece, que é o ecossistema da NWB. Em alguns eventos lá, ele já deu sessão, mas essa sessão, ela também tem um cunho. Além de aproximar mais a pessoa, além de aproximar... Fala oi. Você quer falar oi? Fala oi. Manda um beijo para todo mundo. E agora dá tchau. Aqui, olha aqui, neném mandando tchau. Vai lá, mamãe, vai. É, uma coisa muito interessante, né, que o André usa, mas isso também tem alguns cunhos, tem alguns objetivos, tem uma intenção muito bem clara isso. É construído dentro do treinamento um interesse para conhecer as questões que são exclusivas dos participantes empresários que estão ali e dar uma direção dentro do conteúdo que está sendo entregue. Então, depois que é entregue um treinamento, vocês são presenteados com 1 hora de sessão com o meu time de mentores, ou 2 horas, no caso dá 1 hora, né? Porque se for 2 horas, às vezes vai ter 2 encontros. Dá uma hora de sessão. O que pode adiantar isso? Então, qual é o cunho? Eles se sentem presenteados, bonificados, ou seja, eu ganhei algo de valor. Eu vou ser ouvido pessoalmente. Isso é bom. Claro que isso também tem que ser de acordo com o tamanho que você consegue atender. Se vocês tinham ali 50 empresas, junta você e seus sócios, vocês conseguem dar um jeito de atender todo mundo. Mas, ainda assim, para uma pessoa atender 50 é muita coisa. Então, claro que vocês vão ter que estudar também essa forma. Às vezes são 30 minutos, não é 1 hora, né? Então, é interessante isso que o Wellington trouxe, porque quando você dá algo para poder ouvir melhor também o seu cliente, o seu aluno, o seu mentorado dentro de uma dessas entregas, ele se sente ouvido, se sente exclusivo e sente que, nossa, me sinto especial, tem um presente. Claro que hoje muitas pessoas entendem que isso também tem um cunho, porque também, além de você entregar algo de valor, o que você está fazendo? Você também está vendendo de novo. É uma segunda porta de venda que você tem para a mentoria. Por que isso? Porque agora você ouviu atentamente, de forma exclusiva, o ponto do seu cliente e você tem mais conteúdo e substância para poder dar soluções, porque você fez perguntas diretas e objetivas sobre os problemas e as soluções que você tem. Logo, ele vai sentir um pouco de como é a mentoria, porque você já vai dar a solução ali. Agora tem uma coisa muito importante, dentro dessa pergunta que o Wellington fez e a resposta do Olavo. Cuidado para não perder o time. Uma coisa que você disse, Olavo, você falou assim, tinham poucas pessoas que queriam fazer a sessão, que demonstraram interesse. Algumas procuraram, outras não. Não deixe que a pessoa procure. Não deixe. Manda seu time se você tem um time, manda seu time. Se você tem alguma equipe, manda equipe. Se você não tem, manda mensagem. Agenda. E não espera assim, você ganhou a sessão, o que você acha da gente marcar? Não, já manda a agenda. Já sugere o dia. Porque se a pessoa foi presenteada, você não vai perguntar se ela quer. Você já dá a data. Já gera compromisso. E ali, inclusive, você consegue utilizar dentro de uma estrutura como se fosse uma call de venda, porque você está mentorando, você mentora, e dentro dessa mentoria você inicia o processo de venda, o pitch direto. Porque ali você vai ter o quê? Você vai ter cunho, você está vendendo 1 a 1, é diferente. Mas não perde o time. O fato de já ter passado o tempo do treinamento, lembra o seguinte, passou o tempo do treinamento e logo depois veio o quê? O carnaval. Você pode utilizar isso como pretexto de recuperação.
Ó, tendo em vista que agora o carnaval passou, os feriados, e agora é hora de dar mais movimento ainda para aquilo que você tem dentro da sua empresa, eu estou liberando aqui a agenda já para a sessão que você ganhou. Segue os horários sugeridos. Ponto. Quando vocês têm mentoria aqui comigo, mentoria individual, eu mando a agenda, você escolhe o horário, já está lá o horário. Eu falo, não, é porque aqui tem um pouco diferente, né? Vocês fizeram um investimento. Se você não marcou, você vai tomar uma bronca minha. Tá tudo certo. Principal, e vocês já vão tomar a bronca, né? Muitos aqui não preencheram o material que eu pedi. E era até ontem. Né? Não vou falar nada. Já falei, né? Já falei tudo. Então, dentro dessa estrutura, Olavo, pegar isso, o que que é bom? Cara, você lançou 26 alunos comprados, 20 tickets vendidos, 52 pessoas presentes, foto e filmagem, muitos depoimentos. Depoimento serve para quê? Publicar. Isso é validação. Agora, dentro de toda essa estrutura, para quem atua nessa área, lembre o seguinte, nessa parte corporativa. Lembre que dentro desse processo, a pessoa tem que sair dali com um plano de ação. Esse plano de ação dentro de um movimento empresarial, ele é fundamental, porque é importante que você ensine a tal ponto este empresário, gestor, diretor que está ali no treinamento com você, que ele já saia dali aplicando. E essa aplicação, ele já vai te dar um feedback do resultado que ele teve. E isso é um depoimento de novo para dentro da sessão de mentoria individual que você vai fazer com ele, vender o processo. Isso é até um pretexto. Ó. O plano de ação que você saiu do treinamento é um pretexto de início da sessão estratégica que você vai fazer com ele. Ó, o plano de ação que você desenhou lá no treinamento, como é que tá? Executou? Teve alguma dúvida? Tá vendo? Inclusive, ele é a deixa para você começar a sua sessão de mentoria. Ele já te dá a direção. Isso pode ser também os workshops terapêuticos aqui também, tá, pessoal? Quais outros pontos de melhoria que você percebe, Olavo? Seu microfone está desligado. Melhorar a qualidade de som é importante. A gente estava com uma caixa de som, estava bom até, mas acho que dá para melhorar bem a qualidade da imagem também. Não sei se tem que trocar data show, se é algum tipo de configuração do data show, enfim. Se é o caso de usar data show, de repente levar uma televisão. Televisão, poucas pessoas, até 10, 15 pessoas, no máximo. A não ser que você tenha uma televisão de 500 polegadas. No caso, um telão de LED. Eu ia Né? falar, já 50 pessoas, igual ele estava, já é um telão de LED já. Pra ficar top. Mas às vezes vai depender do investimento que você também tem. É, Mas um projetor, ele precisa ser bem testado. E se um projetor ele tiver com a luz já bem gasta, acabou. Cara, ele destrói a visibilidade do processo. Todinho. Tá? E se você usar televisões, tem que usar uma televisão grande. Como se fosse duas de 80 a 100 polegadas. Já dei Assim, treinamento em lugar que era televisão, mas eram várias televisões distribuídas pelo público. porque assim, para a gente levar é inviável, teria que alugar esse tipo de coisa, enfim. Uhum. Eu não sei qual que é o custo disso aí. Eu marquei qualidade de Tudo som. depende do local e espaço que você tem. É. Tá? Bom, você já me respondeu se o treinamento entregou. Aliás, vamos fazer uma pergunta mais direta. Seu treinamento, ele entregou o que foi prometido? Entregou. Perfeito, muito bom.
A transformação que você queria gerar com o treinamento foi alcançada? Foi. Muito bom. Isso é um Foi ótimo bacana, feedback. assim, que até durante o treinamento, cara, no meio do treinamento, um cara que tem uma pizzaria aqui, delivery só. Ele falou, eu preciso fazer mais isso. Que eu acabei de ter um insight aqui, já mandei mensagem, acabei de alugar o prédio do lado, o terreno do lado, que eu vou construir uma fábrica de pizza. Olha o feedback. Gente, quer um feedback melhor que esse? Olha o tamanho da expansão do negócio que o cara gerou por um day training. Se com um day training ele gerou essa expansão, imagina com a mentoria. Agora a pergunta sobre conteúdo e metodologia. Os conteúdos estavam bem estruturados? Tá, tá bom, foi. Nós Ok. revisamos. Sim, sim. Até um dia antes a gente passou. Bom, bom, bom. O método estava claro e aplicável? Tá, tá, o método foi bem. A pessoa se conectou bastante. Muito bom, muito bom. Sobre a experiência dos participantes agora. Você percebe que o público que estava ali, ele se sentiu, ele sentiu que ele foi atendido nas necessidades que eles apresentavam? Você sabia as necessidades deles? Uma única empresa que me deu um feedback, ele falou lá, o treinamento foi muito bom, mas assim, não era o que eu estava imaginando, era o que eu procurava. E o A que que eles empresa, procuravam? cara, na verdade, é um negócio até mais profundo, porque ele queria. Eu conversei com ele pessoalmente antes. O treinamento foi no domingo, na sexta-feira ele falou lá, precisava falar contigo. Foi, fala. São três irmãos que são sócios da Claro, aqui tem a franquia da Claro aqui. Eles têm acho que 8 ou 9 lojas, sei lá. E cada irmão cuida de um setor específico. E eu percebi, ele queria que eu meio que cutucasse a irmã. A irmã cuida da parte de vendas, de comercial. E ele queria que eu cutucasse ela no comercial. Falava, cara, eu vou trabalhar isso, mas não vai ser só isso. Então, nós vamos falar, assim, sobre comunicação, sobre liderança e tudo mais. E Uhum. aí eu percebi que ele meio que se frustrou esperando que eu batesse muito. Aí eu não vou, não é um treinamento personalizado para ele. Né? Eu falei, eu posso fazer isso para ti. Posso dar um treinamento personalizado, desenhado para você, a gente faz. Agora não é o momento para isso. A gente vai trabalhar Legal. sim, vai falar sobre comunicação, sobre liderança e tudo mais, mas Olha que legal. Em processos empresariais, assim, quando você fizer uma inscrição, você pode criar um formulário de inscrição para fazer um mapeamento das dores e necessidades dessas pessoas, até para você ter um entendimento melhor do que você pode direcionar de conteúdo para essas pessoas dentro do treinamento. A fazer um formulário, como se fosse uma entrevista sobre essas pessoas. Isso vale muito, empresarial principalmente, tá? Terapêuticos também. Terapêuticos também. Porque se a pessoa dá um relato ali, dentro do treinamento, você vai direcionando para as pessoas que estão ali. Aí elas se sentem privilegiadas. Nossa, tá falando para mim. Você nem sabe, mas você tá falando para ela. Entende? Então isso é bom também. Ótimo. Ahn, você já me contou, né? Se houve espaço para perguntas, debates, isso é bacana. Então você já falou que foi bem dinâmico, tudo isso. O que foi o que foi o destaque desse treinamento para você? aqui, Uhum. cara, acho que a conexão que nós geramos e que fizemos com que eles gerassem entre eles. É, vários empresários saíram de lá e falaram, pô, Olavo, já peguei contato com as empresas X, Y, Z para fazer negócio. E essa era uma das Bom, ideias. isso é muito bom.
Isso é muito bom. Perfeito. Eu acho que E você, se você pensar, no modo geral de mercado, qual seria, então, o diferencial competitivo que você percebe dentro dessa sua entrega da cúpula empresarial? como assim? Não entendi. Vamos lá. Pela sua entrega, os feedbacks que você teve em trabalho regional, o que você pode considerar como diferencial competitivo de você agora? Cara, acho que a metodologia, a qualidade do conteúdo e eu acho que o grande propósito do treinamento em si. Porque a gente oferece não só o conteúdo, porque o conteúdo, se a gente sabe que as pessoas podem, o conteúdo formal, né? Vamos pensar dessa forma. Outras empresas oferecem. Mas a forma como é aplicado e a ideia de conexão com outros empresários é o diferencial. De falar, ó, você pode expandir teu negócio, você vai aprender a expandir teu negócio e sair do operacional, e ao mesmo tempo você vai fazer network para ampliar as tuas vendas. Por que isso é importante? Porque essa pergunta é fundamental aqui e a sua resposta também. Ela serve agora como direcional para direcionar sua comunicação, sua narrativa de venda, pegar depoimento e fortalecer a venda dos próximos. Então, esse é o seu diferencial competitivo dentro de toda a estrutura. Então, é pegar isso e refinar dentro de um modelo de toque da operação que você acabou de fazer. E quais são os pontos de solução agora para o próximo? Quais são os recursos que faltam, os pontos de melhoria e execução? Fazendo um plano de ação para isso. Ok? Muito bom. Valeu? Valeu. Boa. Uma direção que eu tenho para você, aplica um plano de ação para recuperar e marcar sessão estratégica com todos. Já comecei, Bruno. Boa, 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 boa. Já dá a agenda e executa, tá bom? Carol, gente, valeu aí do Olavo. Foi incrível, fez a entrega dele, 52 pessoas. Olavo, quando Parabéns, tiver Olavo. foto, o vídeo manda pra gente, né, queremos ver. A Carol, ela fez, eu falei assim, manda foto e vídeo no grupo. Ela não mandou. Mas tô com vontade de avançar a tela aqui, dar aquele puxão de orelha, sabe? Porque ela tá usando várias fotos agora para as publicações dela. Carol, nos conta um pouquinho sobre o workshop, né, que foi realizado, que tirou ela da zona de conforto total, galera, para vender, para aparecer, para se divulgar, para se colocar ali. Eu falei, não me interessa. Tem data? Tem. Tem local? Define. Já divulgou? Não, divulga. Já vendeu? Não vende. E aí ela me falou quantos já tinham vendido. Falei, coloca mais algumas pessoas só para completar aí também, se precisar. Se não precisar, isso mesmo. Vamos tocar e fazer acontecer. Carol, faz um relatório geral do que era o workshop, nome, intenção, objetivo, o que você buscava, qual que era a sua intenção, né, com tudo isso também, o resultado que você queria gerar, a transformação que você queria gerar. Nos apresenta o workshop e a gente vai com as perguntas, porque algumas aqui já vinham perguntas que poderiam já ter te ajudado também, mas aí nós vamos fazer o seu agora também. Tá bom, gente, faz silêncio, relaxa, tá tudo certo. Não, o sinal foi para quem está aqui comigo. Falei, agora eu vou abrir o microfone, vocês fechem. Bom, gente, boa noite. Pregando o gancho aí do Bruno. Foi muito desafiador. Dia que eu lancei para vender, o que aconteceu? Eu surtei, passei uma manhã inteira chorando,
4 dias depois eu fui para minha terapia, tá? E aí eu resolvi o que eu precisava resolver. Meu grande problema eterno, que é rejeição. Pensem só, você tem um baita de um problema e você quer aparecer, você quer vender, e a primeira coisa que passa na sua cabeça, você não vai conseguir, eles não vão gostar de você, né? Então, isso aí foi, assim, desafiador. Ele me tirou literalmente da minha zona de conforto, sofri muito, mas valeu muito a pena. Porque eu fiz coisas que eu não imaginava que eu faria. Eu vendi todos os 15 pessoas que estiveram no meu workshop. Ele se chama Mulher, Viva a Sua Intenção, Cuide-se Agora. Era só para mulheres, e eu fiz um hotel aqui em Maringá, com uma sala que era para sublocar uma sala menor, mas eu estava negociando com o cara e alguém pegou a sala menor e ele falou assim, eu faço o mesmo valor para você na sala maior. Aí eu fiquei com uma sala bem grandona, bem legal. Tava muito bom o som, tudo. E aí eu fui trabalhando com essas mulheres um movimento de quê? Delas, pensa só, viva a sua intenção. Eu comecei a trabalhar com elas assim, qual que é o seu grande sonho, o seu grande objetivo que você ainda não conseguiu realizar? Eu comecei por um lado muito positivo, né? E depois que eu fui para as dores delas e tal, e nesse movimento todo, a ideia foi que elas se encontrassem com o inconsciente delas aqui para nós, né? Que para mim lá eu chamei de menina, que é o emocional delas, que faz parte do meu método, e que depois, durante o workshop todo, eu fiz toda a construção para que elas se tornassem mulheres. E aí a minha marca que eu venho trabalhando, Mulheres de Intenção. Então, essa trajetória eu fui trabalhando. Mas eu não acreditei que eu ia vender e conseguir. Eu tinha uma pessoa que me ajudou no dia do workshop, que ela também fez várias tentativas e ela não vendeu nenhum. Tanto que eu falei para ela, eu não acredito que você não vendeu nenhum. Porque é uma pessoa que trabalha com venda, né? Enfim. E aí isso me pegou bastante. E aí a gente já sentou, já conversou o que deu de errado e tal. Mas assim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que no dia 26 de março eu vou fazer outro workshop. Agora, lá na faculdade que eu trabalho, haverá um evento só para mulheres e a minha coordenadora me ligou esses dias, falou, Carol, o evento é o dia todo, não sei quem está organizando lá na faculdade, e eu vi que você faz workshop, você não quer vir fazer um lá? Falei, claro. Eu estou dentro de um grupo cheio de mulheres no WhatsApp, cheio de mulheres famosas aqui de Maringá, tá? Porque não tem pouco nome, não tem sobrenome pouco aqui, vamos dizer assim, modo de falar, que eu estou fazendo network, que eu estou conversando, que eu estou aparecendo, tá? E aí, gente, depois dessa revolução toda, meu Instagram começou a crescer, parece que o mundo está me conhecendo, parece que eu desabrochei. Preciso relatar isso para vocês. Com o microfone na mão, me centrei, me senti muito à vontade, do começo ao fim. Acho que eu atingi meus objetivos, todo mundo me deu um feedback, porque eu trabalhei uma estratégia para que todas me entregassem um papel de feedback. E elas vinham entregar na minha mão, me deram um abraço, falaram muito mais coisas para mim do que estava escrito no papel. Então, assim, foram mensagens de muito incentivo para que eu continuasse. E gostei de viver esse momento, porque eu fui vendo que durante os encontros elas foram evoluindo, né? A maioria lá já me conhecia, ou já foi minha paciente, ou ainda é, né? E me relataram assim como foi interessante viver uma experiência em grupo, né? Saber assim escutar que tinha gente, as mulheres tinham idades todas diferentes, mais velhas, mais novas, e elas compartilharam desse movimento, sabe? Então foi muito legal. O que tem que melhorar? Tem que melhorar, óbvio, a venda, por quê? Porque elas não sabem quem eu sou. Só vendi para quem me conhecia, né? E por isso eu tenho que fazer network, eu tenho que crescer, eu tenho que ir para esse caminho. Estou aí, ó, usando a faculdade que eu trabalho há 13 anos, pela primeira vez fazendo uma coisa que vai dar algo, creio, para mim. E vai rolar o quê nessa workshop lá? Vai rolar mais fotos, mais vídeos do que eu já tenho. Agora eu vou trocar de roupa, vai ser outra roupa, vai ser outras fotos, vai ser outro momento, né?
Então, gente, a empolgação é essa. Foi isso que aconteceu. Depois de muito choro, muito sofrimento, o negócio saiu. A última semana, para mim terminar aqui, gente, a última semana, eu me conectei comigo e me conectei. Eu tinha 5 pessoas que se inscreveram. Eu me conectei comigo, me conectei com as 5 pessoas e falei assim: agora quem. Agora, quem for vir já está em conexão comigo. Eu fui, entrei numa dessa, a gente fazia relaxamento todo dia. Quando chegou no último dia, foi que eu vendi os 2 últimos, que eu fechei 15. Falei, são essas. Acabou. Bora, vamos fazer com que Agora, tenha. eu vou fazer uma pergunta, gente. Quem já viu a Carol falar desse jeito? Aqui, quem já fez curso com ela, já teve na turma com ela, até pessoalmente, quem já viu a Carol falar assim? Eu desconheço essa Carol. Eu passei a conhecer agora. Sério. Eu tô dando um feedback real porque eu fico muito feliz de ver esse entusiasmo. Antes de passando agora para vocês, tá, pessoal? Quando a gente estava desenhando toda a estrutura, nós fizemos algumas sessões terapêuticas, onde o próprio processo que ela entregou é o que ela destravou nela. Então, por isso, quantos de vocês em Lima, a própria Paty está aí também, Bruno Tony, é isso aqui. Vamos olhar para isso, tá? Então, esse é um movimento lindo. Carol, tá de parabéns, né? Quebrou as correntes, fez acontecer. Né? Sempre teve muita vontade de fazer isso. No início, pessoal, ela queria trabalhar com psicólogos, com estagiários, com estudantes de psicologia. Eu falei, o estudante de psicologia, ele não vai comprar agora, não. Ele tá precisando trabalhar no dela. Eu falei, não. Depois a gente faz para eles. Vamos aproveitar as suas clientes, né? Então, olha que interessante. Ah, primeiro, mas por mais que ela fale assim, primeiro eu vendi para minha carteira de clientes. Incrível, validou. As pessoas queriam confiar em você de primeira. E ainda tem uma lista ainda que não comprou. Então tem que aproveitar ela. Agora que aparece mais, como você está fazendo, agora ela está querendo fazer network, gente. Ela tá querendo fazer. Então isso é que é interessante. Isso me move muito, tá? Fico muito feliz, Carol. Você também não tinha me dado um feedback ainda. O Olavo ainda já tinha, mas você ainda não tinha me falado. Fico muito feliz em te ver dessa forma. Então foram 2 treinamentos aqui que a gente está falando hoje de muito sucesso, validados e com muita alegria. E vocês já estão com datas. Isso é que eu adoro. Vocês já têm data de próximo. Então, agora começou. Quando começa essa energia, você tem que pegar ela e já impulsionar. Tá? Por isso que eu cobro muito. Coloca data. Faz. Ah, mas faz. Coloca data. Faz. Tá? Ah, não deu agora? Precisa fazer uma alteração? Beleza, tudo bem, mas já coloca a próxima data, então. Se não deu agora, por algumas questões, por exemplo, da Paty. Ela teve um negócio, viajou, veio fazer TS, então isso ia tirar um tempo de venda dela para dedicar. Tá, tudo bem. Muda a data, mas já coloca. Mas já coloca a data. Porque senão você não tem a força de execução do processo, você não vai colocar a determinação, a energia necessária para fazer acontecer. E isso é que é interessante. A partir do momento em que você acredita na transformação que você gera, ela transpira por você. Aliás, ela transpira não, você transpira ela. Né? E as pessoas recebem, percebem e vão até você também. Ok? Perguntas para Carol. Perguntas para Carol. Eu quero dar os parabéns para Carol, que foi muito gostoso ver essa energia, esse entusiasmo. Muito mesmo, muito mesmo. Agora vamos lá. Carol, como você sente em relação à estrutura da sua entrega?
Bom, você diz assim, de todas as atividades que eu realizei no dia, eu dei uma adaptada da última que eu tinha te passado, gostei. Quando eu fui na sexta-feira me preparar de montar os slides, de escolher as músicas que eu queria trabalhar, de fazer uma visualização de como eu iria conduzir diante do espaço, onde elas iriam se sentar e tudo mais, né? Eu gostei muito, porque eu vi que eu consegui fazer algo que tivesse um começo, um desenvolvimento e um fechamento, né? Então, assim, eu gostei bastante. Acho que a estrutura ficou muito boa. Não me pode tirar. Não, Giovana. Tá, pode pegar. O que Como mais, que gente? você sente que estava o nível de clareza da sua entrega? Eu estava muito leve, muito tranquila, sabe? E assim, eu fui conduzindo elas e foi muito interessante 2 momentos. Sabe aquele momento que a gente combinou lá de vamos trocar as cartas? Você tinha que ver a cara, só um pouquinho. Eu já vou pegar o suco. Você tinha que ver a cara delas, porque eu fui completamente disruptiva. Eu tirei elas da casinha delas. Teve um impacto, assim, aquilo, sabe? E aí eu fui explicando que é a mensagem de incentivo e tal. Aí elas trocaram. Quando elas destrocaram e foram ler o que a colega do lado escreveu, foi fantástico. E aí, só um pouquinho. Cadê a sua bolacha? Thomas, pega mais bolacha para ela lá. Já vou pegar mais, tá? E foi muito interessante isso. E uma outra coisa, Bruno, que eu fiz, eu copiei você, tá? Quando a gente foi tirar a foto de todo mundo junto, fomos, tiramos uma foto, todas de ladinho, bonitas. Aí eu falei, gente, agora é a hora da foto da careta. E elas ficaram meio assim. Mas o mais legal foi que a fotógrafa tirou, óbvio, no momento das caretas, e ela tirou depois das caretas, que todas estavam rindo. Que foi muito engraçado. Você fazer uma careta para tirar uma foto, elas começaram a rir. Essa foto ficou fantástica, porque ela demonstrou assim uma leveza, um rir, inclusive o meu, muito gostoso, sabe? Então, não sei se era bem isso que você queria entender, perguntou para mim, mas isso eu te trago como um retorno do que aconteceu. E eu me surpreendi comigo mesma de ter eu saído de uma casinha que eu geralmente não faço assim. Legal. Vamos lá. Assim como o Olavo, você também, não são cidades extremamente grandes. Então a probabilidade das pessoas se conhecerem é muito grande também, certo? É comum em alguns treinamentos pessoas não se abrirem tanto devido ao processo de se conhecerem, às vezes, dentro de um treinamento. Quem passa por isso também é o Fábio, dependendo do treinamento que ele dá em algumas cidades também, se for na cidade dele, uma cidade tão muito grande. Então, é muito comum pessoas se conhecerem. Diante disso, a pergunta é, mesmo assim, as pessoas se sentiram à vontade de troca, sentiram que foi um ambiente seguro para compartilhar, como que elas se sentiram nesse ambiente? Como que foi a sua condução para isso? Aí do Olavo também, tá? Emenda essa resposta. Eu vou dar primeiro, então, depois eu passo a palavra para o Olavo. Eu diria que, assim, se eu, no começo eu não tivesse construído um ambiente de segurança, porque ali poucas se conheciam, né? Elas não teriam se soltado para um outro momento que nós tivemos, que eu perguntei, um momento lá, experiências delas, e aí uma começou a falar meio tímida, de repente a outra começou a falar, de repente metade quis falar alguma coisa. As que eu já conheciam que eram tímidas, eu tinha certeza que não iam se expor e falar. Mas todas começaram a trazer questões e falar de questões que elas estavam vivendo ali, o que elas queriam expor. E aí você percebe que se ela abriu, né, a carta dela, se ela abriu o que ela falou ali, que ela está se sentindo muito segura entre todas aquelas mulheres, né? Então, isso eu posso dar um feedback que eu fui construindo. No começo, estava meio desconfortável ainda, e a fala foi começando. Depois do intervalo, daí a gente fez um intervalo. Depois do intervalo, eu fiz elas levantarem, eu fiz elas dançarem, mas tudo depois que elas já estavam num rapport comigo, num rapport com o ambiente.
se sentindo seguras. Eu me preocupei bastante com isso para a construção, para levar onde eu queria levar elas. Tá? Faz a pergunta, Bruno. Como que você fez para criar um ambiente seguro entre as pessoas, porque possivelmente também se conheciam ali? Cara, e assim, como é um treinamento mais corporativo, ele é muito mais racional, né? Então, a grande conexão foi gerada, o- vamos colocar, com a egrégora começou a ser estruturada no meio da manhã, quando nós fizemos a roda de network, em que um empresário, fizemos duas Top. rodas, uma roda dentro e uma roda fora, a roda fora girava, ia se apresentando, eu sou de tal empresa e tal, e aquilo ali foi bastante poderoso, assim. Perfeito, perfeito. Isso aqui, gente, é a força do enquadramento. Se você faz bons enquadramentos desde o início, espaço e ambiente seguro, espaço e ambiente de confiança, gerar essa segurança do processo, as pessoas já se sentem à vontade. Se você gera um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade, a entrega deles é maior. Então, por isso, eu sempre ressalto para vocês qual é o enquadramento, quais são os acordos iniciais, quais são os processos que a gente fala desde o início, que prepara todo o ambiente. E olha que legal, eu não sei se isso pode ser também um ponto facilitador para a Carol especificamente, por ser psicóloga, querendo ou não, numa terapia, ela acaba desenvolvendo uma habilidade de falar de uma forma mais acessível, o que não é muito comum aos treinadores. Estou errado? Quando a gente começa a desenvolver, fazer vários cursos, a gente começa a desenvolver um dialeto só de desenvolvimento humano. E a gente começa a ter que voltar e a desenvolver uma habilidade de tornar essa linguagem acessível a quem nos ouve, porque eles não têm o nosso dialeto. Talvez fosse um ponto facilitador para a Carol, por já ser terapeuta, psicóloga, ela atender e tornar a linguagem acessível. Não sei se vocês percebem na forma como ela fala, é uma linguagem simples e muito compreensível. Não é uma linguagem simplista, é uma linguagem simples, sem complexidade de palavras. Ela consegue traduzir isso pela habilidade que ela desenvolveu também como psicóloga. Isso facilita. Isso é bom para todos. À medida, por exemplo, alguns treinamentos corporativos que eu já fui também, porque esse é um feedback para o Olavo, não como feedback positivo ou negativo, é só para sempre perceber isso, e é para todos. Às vezes está ali um mentor e ele começa a falar, mas ele fala só na linguagem dele e esquece que a pessoa que está ouvindo é que é importante no processo. Então, a nossa evidência de alcance de resultado é se o nosso aluno, nosso mentorado, nosso cliente que está ali sentado ouvindo, está compreendendo. E quais são as evidências de compreensão? Que são os feedbacks, retornos e resultados. Diante disso, a interação foi bacana das pessoas, Carol? Como que foi? Foi legal, assim, que o primeiro momento estavam assim, cada uma na sua cadeira, cada uma fazendo a sua atividade e tal, e aí depois veio um intervalo. No intervalo a gente conversou, pessoas começaram a se conhecer e tal, né, que não se conheciam, e já estavam brincando, porque eu tinha falado já da menina antes, aí elas começaram a brincar, né, vamos alimentar essa menina, e começou um clima, assim, de brincadeira, né? Muitas se viram chorando, obviamente, que eu tinha levado as caixas de lenço, né? Então, muitas, enfim. E aí, depois do intervalo,
é que começou mesmo uma interação entre elas. Tanto que depois do evento, algumas me perguntaram: você tem o contato da fulana? Você tem o contato da ciclana? Porque elas não acabaram não trocando ali e eu fui a intermediária nesse processo. Outras eu fiquei sabendo que, que trocaram telefones, WhatsApps ali, enfim, né? Então, achei isso muito, muito legal. Pelo menos o feedback que eu posso dar disso é que elas participaram sim. Parece que a primeira tinha que começar. E outra coisa que eu queria te colocar, Bruno, que você falou que eu vivi esse processo, em um momento lá, eu abri para falar de como eu vivi isso para elas, para falar sobre Se eu falo da menina, eu queria falar da minha menina, né? Então, foi ela empresta para ela. Só um adendo aqui, pessoal, explicando para vocês. Quando ela fala menina, porque o workshop é da menina à adulta. Então, ela passou pelo processo da evolução, falando da menina interna até a mulher adulta. Todo esse processo. Num workshop, tá, gente? 4 horas. Então, foi muito bacana. Diante disso, quais são as evidências que você tem de alcance do seu resultado? Você sente que você alcançou o resultado que você desejava? A transformação? Como evidência, eu tenho os feedbacks delas, né? Tudo escrito lá no papel. Eu vi pelas expressões durante o momento que eu estava realizando as atividades, que elas se entregaram, se emocionaram, foram, vamos dizer assim, né, na fisiologia delas, nas calibragens que eu fui fazendo, o negócio foi fluindo sem elas precisarem falar nada. No final, quando elas trouxeram, é que falei, pronto, deu certo, era isso que eu queria, né? Pelo menos eu tive isso dessa forma. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta que o Wellington faria. E você tem um segundo produto que você ofereceu? Não. Essa parte eu estava escutando o Olavo falar, eu já ia falar, essa parte eu não segui com ela. Só que assim, das pessoas que estavam lá, uma delas, que não é minha atual paciente, começou semana passada. Ou seja, eu despertei algo nela. Mas eu não tinha estruturado nada ainda para poder fazer um pitch, para poder entregar, né? Eu vou te dizer que a minha maior preocupação era validar também se eu ia dar conta disso, né? E de conduzir todo o processo, porque eu falei, e agora? Isso aí, agora eu tenho que pensar, melhorar o que eu já fiz, mas eu tenho que pensar o que eu vou fazer elas passarem vontade no workshop, que no final eu vou oferecer como uma venda, tá? Então, assim, eu saio hoje daqui escutando lá, quando você falou, faz ancoragem desde o começo, falei, já anotei essa palavra, já anotei o que eu posso fazer, e é essa a visão que eu tenho. E aí, eu já quero fazer isso lá no evento da Uningá, porque lá vão ser pessoas que eu não conheço. Eu vou convidar, porque é gratuito e tal, vou convidar algumas pessoas que eu conheço, mas geralmente eles vão organizar e vai ter pessoas que eu não conheço lá. Então, eu falei, opa, não me conhece, eu preciso construir minha autoridade, preciso fazer um enquadramento, preciso realizar todo esse processo e, no final, gerar desejo delas para elas continuarem comigo. Dica, então. Mantenha esse workshop como se fosse um workshop mensal, um evento mensal para angariar mais e mais pessoas. Fechar mais e mais processos e criar, desde já, como se fosse uma mentoria online mesmo, de 4 a 6 encontros em grupo de acompanhamento para você vender. E aí essa mentoria, por exemplo, como é uma mentoria terapêutica, pode cobrar aí um valor de investimento médio de 997, 1.297, com uma sessão individual. 4 a 6 encontros em grupo, uma sessão individual. Coloca aí uma média de 10 a 12, 15 pessoas que você vai acompanhar em grupo. Encontro semanal. Tá? Depois a gente pode pensar especificamente numa sessão individual nossa para estruturar. Mas dentro, no seu caso especificamente, eu continuaria com esse workshop mensal, com ticket baixo, colocando mais e mais pessoas, fazendo uma recorrência
e ali sempre vendendo a mentoria. Dessa mentoria em grupo, mais à frente pode vir uma imersão, pode vir outros programas. Mas para esse início, eu recomendaria esse programa. Qual o valor de ticket que você vendeu? Conta aí para a galera. Então, Bruno, eu não consegui vender naquele valor que a gente falou. Eu tive que Qual que era baixar o valor. Não, não deu. Não Eu deu. sei, qual o valor que você vendeu? Eu vendi por 150. Um workshop de 4 horas, R$ 150, gente. Ok. E se você tem uma recorrência dele, perfeito. Vamos lá. Workshop, 4 horas, 150. Ela colocou lá. Deu 1.500, 2.000 e pouco de retorno. Certo? Mas, na Arcou com as verdade, despesas. todo esse retorno foi investimento. Porque daí eu investi no Sim. local, investi na fotógrafa, maquiagem, blá, 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 tudo que mulher precisa. Tá vendo? Então, Mas, ó, você zera ali, sem ter que tirar do bolso, e já faz um retorno. Um próximo, o que que eu poderia fazer? O que que a gente poderia fazer? Você pode cobrar, tipo, R$ 200, vaga dupla. Porque você já pega uma pessoa e ela já vai levar outra. Assim como foi com o Olavo. Tá, ele vendeu 26. Mas no final tinha 52. Essa conta de mais conta muito na hora de divulgar. Isso é interessante, porque gera volume numa foto, gera volume numa divulgação. E gera mais pessoas falando. Então vale isso. Eu passaria R$ 200 vaga dupla. Tá, é 150 o individual, mas é 200 a vaga dupla. Isso você meio que força a pessoa, eu compro os 200 então, e eu vou levar uma pessoa. Mas se você vende 10, você tem 20. Se você vende 20, você tem 40. ô Porque Bruno, esse evento inicial, ele é legal para massificação, para você poder deixa eu te vender os falar próximos. uma coisa que eu aproveitei fazer. Muitas vezes na terapia, os pacientes falam assim: ah, eu te indiquei para fulana, eu te indiquei para ciclana, mas sabe como é que é? A pessoa vai demorar para entrar em contato. E aí, para muitas dessas pessoas que indicou, o que que eu fiz? Eu fui falar com elas dizendo assim: lembra aquela sua amiga que você falou que você queria? Essa é a chance dela me conhecer. Essa é a chance de você ajudar ela, levando ela lá, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Agora está na hora de mudar o portfólio de todos vocês que executaram. Os que vão executar, já é hora também. Eu quero data, movimento para execução. Se coloquem. Quem não é visto é porque não apareceu. Você tem que aparecer. Eu gosto. Quem não aparece não é visto, e quem não é visto não é comprado. O quanto você tem aparecido, o quanto você tem se colocado. Agora é a hora. Os dois que estiveram aqui, eles colocaram, eles fizeram. Mesmo que foi de forma offline, online, não importa. Fizeram. Não existe a forma perfeita. E não espere o perfeito. Essa foi uma bronca que eu dei em 2020, no dia 27 de dezembro, para o Fábio Cabral. Enquanto você esperar o perfeito, você também não vai trazer dinheiro para dentro de casa. Foi quando ele criou, em 2 dias, a mentoria Realização para vender em janeiro de 2021. É possível. Se você tem uma certa dúvida de como pode criar uma mentoria, a mentoria que a gente criou, mentoria Realização, foi baseada em quê? Na estratégia de criatividade Disney. 4 encontros, vendeu, 19 vendidos, realizou. E precisava. Não espere o momento ideal, porque o ideal ele é sempre um futuro que você não conhece, pelo preço que você não está pagando de fazer agora. Eu não vou deixar de ficar do lado de vocês. E vocês sabem disso. Até agora há pouco, a Dani estava mandando mensagem, 20 minutos antes da nossa sessão. Mas tem que mandar.
O Olavo manda mensagem direto, Carol manda mensagem direto, Fábio manda mensagem direto, Patrícia direto, o Wellington, quando ele tá com a cabeça no treinamento, porque ele tava resolvendo todas as questões da empresa, ele também manda mensagem direto, né? Então todos mandam. Não deixem de mandar. Vamos executar, vamos fazer acontecer. É este o nosso projeto aqui. Ok? Busquem data, visualizem data. Porque se você não visualiza data, você não consegue ver ações que você vai executar. Preciso de ajuda? Peça ajuda. Quantos de vocês aqui ajudaram um ao outro só nesse feedback de 2 treinamentos? Carol fez o primeiro workshop, 4 horas. Olavo fez ali a primeira imersão empresarial, mesmo ele duvidando da capacidade dele sobre o tema. E ele tendo que passar o que já passou no ramo empresarial. Eu só dei a bronca no Olavo porque ele mandou essa semana a autobiografia, tá? Vocês acham que eu não leio, né? Vocês já mandam, eu tô lendo na hora. Leio na hora. Então, esse é o projeto. O projeto de vocês depende da decisão de vocês. Carol, Olavo, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Vocês pagaram o preço, assim como todos estão fazendo, mas porque nós estamos falando de feedback de vocês hoje, e pagaram um preço. E é bom ver que estão pagando ainda, né? Já vão fazer outro, outro e outro. Isso é perfeito. Vamos desenhar, porque agora a cabeça de vocês é a cabeça de empresário desse ramo. Teve o primeiro produto, agora qual é o próximo? Como que eu vou fazer isso para gerar uma certa recorrência e mais receita? A Carol, se eu deixar para ela, tudo bem, ela até atende individual, mas ela vai conseguir atender todo mundo? Não, não vai. Então a gente vai ter que criar outras formas de atendimento. É atendimento em grupo. É treinamento, é imersão. Porque a Carol gosta da área terapêutica e ela vai continuar na área terapêutica. Então essa é a área dela. Ela é psicóloga, ela é professora. E é isso. E tá tudo bem. O Olavo, ele tem as 2 áreas, mas ele pode pegar a área comportamental e levar agora para empresarial, como ele já pegou. E fortalecer isso. Tá? Em todos vocês. Fábio. Não, só parabenizar os dois aí, né? A Carol é incrível de ver, né? Ela contando assim é muito legal. E o quanto é legal a gente ver essa questão dessa alta eficácia nossa, né? De quanto o resultado ele prova que a gente é capaz, então a gente tem que se colocar, né, de alguma forma, para algumas ações e transformar isso em realidade. E agora, depois que ela fez, acabou, cara. Igual eu, né, destravei lá na realização em 2021, acabou para ela. E assim, vai para cima, né? A única sugestão que eu tenho é cobra mais caro, pelo amor de Deus. Né? Valoriza mais teu negócio, porque depois, se a gente começa barato, dificulta para subir, né? Eu prefiro começar com tickets mais altos e ter turmas menores, mas cada um tem um posicionamento, né? Só uma sugestão mesmo para se valorizar mesmo, porque eu tenho certeza que a entrega dela é de altíssimo nível, pelo pouco que eu conheci dela, é entrega de altíssimo nível. Então, tem que se valorizar. E alguém falou um negócio para mim em 2018, né? Eu atendia coaching individual e a pessoa falou assim: larga de ser pobre. Quantas sessões você faz? Eu falei: 10. Ele falou: coloca esse povo tudo numa sala e faz isso, né? E aí foi quando começou a surgir esse, a minha mente começou a explodir para esse negócio de colocar o povo dentro de uma sala, ao invés de ficar um a um, né? E hoje, para fazer um a um, é um negócio que é assim, é um evento, né? Então, assim, eu falo, cara, não tem agenda, né? Quer agenda, né? A gente cria um evento para fazer isso. Então, coloque esse povo tudo dentro de uma sala, porque você precisa de governar. O que é meu ponto de vista de governar? Levar o teu talento para mais pessoas. Muitas pessoas precisam do teu talento, o Carol e Olavo e todos que estão aqui. Então, é muita gente que precisa da gente, né? Então, a gente tem que servir, sim, com amor, com humildade. Isso, para mim, é governar. É chegar até o povo, as pessoas que precisam do nosso conhecimento, né? A gente não passou pelo que passou, as dores que passou à toa. Então, tem gente que precisa, sim, do nosso conhecimento. Então, vai para cima e não, né?
aceita que dói menos, né? Então, eu acho que é isso. Boa, 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 boa. Já te passo a palavra também, Wellington. O Wellington também teve os movimentos no final do ano com os movimentos dentro da empresa dele, tá? Então, depois tem que passar uns feedbacks para nós aí, que eu sei, tá, Wellington? Nem não, vai fugir não, que eu vou pegar, eu pego todo mundo. Continua. Fique tranquilo. Tá? Mas olha que legal. Só isso aí de cobrar o mais caro. Quer ver? Carol, abre para eles quanto é, para vocês perceberem qual o tamanho da superação. Carol, quanto você cobrava por sessão de terapia? Que eu cobro esse ano? Cobrava ano Ah, passado. cobrava no passado 150. E esse ano? Você vai tomar outra bronca, né? Eu já sei o que você vai falar. Esse ano eu reajustei, só não reajustei o quanto você gostaria. Mas, O que eu. Tá vendo? mas assim, eu já coloquei alguns pontos seguintes, né? O ano não tem 12 meses, o ano só tem 6. No metade do ano, quem é novo já vai ter um outro valor. Então, eu vi que Ó, gradativamente, se eu consigo fazer assim, eu consigo ir aumentando, entende? Então, eu bolei uma estratégia dessa forma. quantos pagantes você teve, então? 15? 15. Ela ganhava R$ 150 a hora, pessoal. Nesse workshop, ela ganhou 562,50 a hora. E aí, você acha que a sua hora tem que aumentar ou não, Carol? Então, isso aqui é legal. Percebe o nível de superação já, pessoal? Ano passado, a sessão de terapia era R$ 150. Hoje ela cobra um workshop, o mesmo valor da sessão de terapia. Então, isso dá para ela também o poder de aumentar a sessão de terapia agora. Porque as pessoas vão fazer contraste. Por que a Carol, você vai começar a pensar nisso. Por que eu vou te pagar, Carol, 180, que foi a atualização, R$ 150 no workshop, sendo que ter você só para mim eu pago 180? Você vai ter que começar a pensar dessa forma. Aliás, vai ter não, né? Provavelmente você já vai começar. Já A já, conta, o seu valor individual vai mudar a conta. a conta passa a não fazer sentido, né, Bruno? Isso. E Porque aí as aí pessoas ela vão tem dar valor. isso, que aí ela tem que mandar o individual dela ali a uns 500, 600 reais no mínimo, para que as pessoas paguem lá os 150, 200 em grupo. Fala assim, eu quero individual, beleza? É 600, 700, 800 reais. Ah, mas os outros psicólogos cobram 150. Problema deles, os outros é os outros. Você tem que Só que criar. eles vão fazer um contraste, né? Participando do É, workshop, do grande resultado. exatamente. É muito diferente. Muda o jogo. Boa, boa, boa. Wellington, Primeiro, Carol, parabéns, Carol. Nunca te vi assim, cara, um espetáculo. Show, show mesmo, parabéns. Fiquei aqui impressionado. E é aquela velha questão, né? Cada passo que a gente dá, a gente evolui, né? E é realmente o que você fez aqui. Segundo, eu trabalho muito com a área médica, né? Eu sou um empresário aqui na área médica, dentro da minha rede, ela tem aí cerca de 1.500 profissionais dentro da minha área que são parceiros meus dentro da minha empresa. Além de alguns que trabalham diretamente para mim, que são cerca de 150. Mas agrega valor, porque a partir do momento que você realmente faz o workshop, eu posso te dizer que você tem que cobrar. Assim, já adiantaram, né? Eu tinha levantado a mão antes. Mas a partir do momento que você faz o workshop, você precisa agregar valor à sua consulta. Porque por mais que você não trabalhe, por exemplo, a mentoria, então a sua mentoria ela passa a ser a sua consulta com um valor muito mais alto. E aí entender que o sentido é que no futuro você não precise atender tantas pessoas com volume alto para ter um faturamento, mas sim pelo que você entrega dentro de um workshop como esse, as pessoas buscarem você
mas pelo valor agregado, porque muitas vezes a gente não vai dar valor e a gente entende que a nossa cultura hoje, aqui no nosso país, é assim, de não dar tanto valor àquilo que é mais baixo. Porque dá 150, 100, será que presta? Então é muito mais de, porra, tudo isso, cara, é 500, é R$ 1.000, mas vale muito a pena, porque o que ela entrega no workshop nos dá vontade de e a necessidade de buscar por ela. Apenas um insight pequeno, certo? E, Bruno, assim, não sei se eu posso complementar um pouquinho comigo mesmo. Assim, cada um de vocês aqui, cada um de nós, está buscando vender, mentoria, entre outras coisas. Assim, dentro do material que eu peguei esses dias, eu comecei a trabalhar nele, não entreguei, estou me entregando aqui, tá quase pronto, mas eu terminei visualizando algo que, assim, no momento, eu vi que, com tudo que eu estou preparando dentro da empresa, eu vi que eu preciso aprontar tudo que tem aqui dentro. E, assim, toda essa entrega, sim, mas sendo aqui dentro. Porque eu tenho certeza absoluta que com o que eu entregar aqui, com o resultado que é gerado, pode ser até um perfeccionismo mesmo, mas com o resultado que eu consigo gerar aqui dentro, e até porque eu também não consigo sair 100% agora para gerar resultado lá fora, porque senão o que é que vai acontecer? O que eu posso gerar lá fora, mas por que tu não gera lá dentro? Então, com o resultado do que eu posso conseguir, do que eu estou conseguindo gerar aqui dentro, há um segundo momento onde a gente vai trabalhar, dizer assim, "Pô, agora eu posso jogar isso aqui como um espelho, como algo, realmente um resultado gerado que possa servir de exemplo para mostrar lá fora o resultado que foi gerado aqui dentro. Mas eu queria só jogar isso aqui, depois, naturalmente, eu vou falar isso com vocês sozinho. Perfeito, Só isso. perfeito. Mas eu acho que isso é incrível, Wellington. Desde o início, você deixou claro pra gente tudo que você também estava passando, resolvendo dentro da empresa. E tudo isso que você está resolvendo e fazendo também é um processo que você está fazendo internamente. Então, isso faz parte. E nós estamos com você em tudo também. Beleza? É isso. Paty tinha levantado a mãozinha também. Ô, Bruno, então, puxando o gancho da Carol sobre valores, né? Hoje eu cobro R$ 300 a minha hora em consultório. Então, se eu cobrar uma roda de mulheres de 8 horas, 497, tá dentro ou tem que ser mais? Depende do objetivo. Uhum. Depende do objetivo. Eu acho barato. Eu acho barato. Mas se o Por seu isso que... objetivo é massificar, você tem que levar qual é a intenção do final do projeto. É levar para onde? Uhum. É para levar pro treinamento de 3 dias. Ok, pode até ser esse valor. Tá. Mas dá para melhorar. Não, porque daí eu pensei, então tá. Quando ela falou ali e falou o valor, eu pensei, eu preciso aumentar isso, porque daí eu não estou nem valorizando o conhecimento que eu tenho. O que é melhor? Você fazer um day training ou você fazer um workshop de 4 horas? Massificado. É preferível você fazer um workshop de 4 horas com muito mais pessoas para ter uma conversão maior do que você vender um day training para vender um de 2 ou 2 dias e meio, que é 3 dias. E eu, nesse momento, até pelo histórico que você já me apresentou, até para questões de venda e tudo mais, dependendo, eu faria um workshop. De 4 horas. Vaga dupla, massifica. Tá. Coloca mais pessoas, mais e mais pessoas. Tá. Acredita nisso, faz a entrega. Porque ano Porque passado eu fiz, aí eu tava com uma dúvida, né? Ano você fez o passado, day training? não, eu Foi. fiz treinamento direto, eu fiz 5 treinamentos. Tudo bem, você pode ir pro treinamento direto também.
Aí eu Mas às vezes tem fiquei. pessoas que precisam conhecer o seu trabalho inicialmente Isso. para gerar interesse. Aí vai depender das circunstâncias. A mesma força que você tem para vender um treinamento de 3 dias, às vezes é a mesma força que você tem para vender o de um dia. Ok. A depender do formato, tá? A depender do formato, Uhum. Tá. tá? No seu caso, eu recomendaria agora para você colocar muita força para massificar Tá. para um workshop. Ou que Uhum. fosse 6 horas. Não, Uhum. mas não 8 o dia todo. Tá. Para depois você, não, nós vamos ter uma imersão, para você gerar aquela experiência para uma imersão. Aí você realiza 2 workshops, por exemplo, para massificar mais e mais pessoas para vender. Uhum. Não, é porque Eu daí eu faria isso fiquei, nesse momento. me levantou, né, uma anteninha aqui. Tá, mas se é assim com a Carol, então tem algo errado no meu valor, então eu preciso mudar Não, alguma são coisa. circunstâncias totalmente diferentes uma da outra. Sim, Você já deu treinamento. Esse é o primeiro treinamento dela. São regiões diferentes. Olha só, você já deu 5 imersões. sim. São situações diferentes. Não, mas é por Você, conta do valor, porque eu não tinha feito nenhum de um dia, né? E aí, por conta do valor, era isso que estava me pegando. mas Eu é porque você entendo que fez é o contraste diferente, né? diferente, ó. Você fez o Aham. contraste diferente. Você me perguntou pelo seu valor hora de terapia. Isso. Não, No mas sim, caso porque isso dela, me chamou a atenção. no caso do seu valor de terapia, mais à frente ele vai aumentar também. Uhum. Ele vai aumentar também. Tá. Mas foca no projeto, não do valor terapia e treinamento. Uhum. Não, eu entendi. É só porque eu fiquei com uma dúvida aí, por isso que eu quis questionar. Obrigada. Não, claro, claro, e fez total sentido a dúvida também. Nesse Uhum. caso, o que é melhor? Você tem que perguntar. Eu quero que mais pessoas me conheçam e conheçam a solução que eu tenho, ou eu vou me dedicar para vender um day trade? Uhum. Tá. Eu, nesse momento, falei, talvez faça um workshop para você voltar a ter aquela sensação do movimento. Uhum. É, já tem data também. Eu faria isso. Uhum. Ok. Obrigado. Vamos fortalecer isso. Tá. Combinado? Combinado. Parabéns a Va- todos, aos dois aí. E é uma sensação inagualável estar no comando de algo que é um projeto nosso, né? E assim, eu sou grata porque eu conheci o Bruno há um tempo atrás, no Genialidade das Crenças, e um programa do IFT, que eu acho que era PNL, né? Alguma coisa, né? Em vendas. PNL para treinadores. PNL em Isso. vendas. E aí o Bruno proporcionou Genialidade das Crenças, e quando eu fui sozinha, então, e aí hoje eu percebo que tem coisas que a gente precisa de alguns detalhes e fazem uma diferença muito grande. Então, se eu já fiz sozinha, sem amparo, imagine com ajuda. Então vai melhorar muito mais, né? Então, eu acho que a gente é Exatamente. muito privilegiado de estar nesse grupo, fazendo os esforços que for possíveis e precisos para estar. Por quê? Porque tem muito a agregar e aprender uns com os outros, né? Perfeito, perfeito, Obrigada. exatamente. Exatamente. É isso, pessoal. Valeu a noite de hoje. Para algumas pessoas, Bruno, hoje é o primeiro dia útil, né? Bruno, eu preciso agradecer e queria deixar um conselho. Põe a data e comece. Depois flui, vai embora. Tá 3 falando para dias mim? depois do meu workshop, eu recebi o convite para fazer esse dia 26 de março. Mas você tá falando isso para mim? Não, tô falando isso Obrigado. pro povo aí, pro povo aí. Você sabe disso. Você também pôs a sua data para você começar. Eu tô Eu dizendo vou, a sensação que traz. vou contar um segredo para vocês. Essa semana surge a minha raspa de tacho todinha de tudo aquilo que eu já fiz. Eu acho que, enfim, eu encontrei o nome daquilo que eu quero começar a entregar e fortalecer aí a jornada. Nós vamos deixar um pouquinho de falar em informações. As formações estão dentro de um programa. A partir de hoje é certificação mentor neurosistêmico.
e com todo o programa de estrutura de mentorias, scripts de direcionamento, parte mental, empresarial, profissional. Está na hora de mudar o jogo. E vocês fazem parte disso também. Com certeza fazem. Beleza? Pessoal, valeu? Jimmy, não espere que eu te pegue na curva. Vamos fazer a foto, Bruno. Não sei se você já Ah, fez. é, foto! Quem vai tirar foto hoje? Quem que tira? Quem que tira? Eu tiro, então. Tudo certo. Ninguém falou nada. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Uhum. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. 1, 2, 3 e... Aí, vou mandar lá no grupo para vocês. Pessoal, beijão, uma excelente noite e nos vemos no próximo encontro. Sessão individual, manda lá mensagem, eu vou colocar a agenda lá para vocês também, tá bom? Valeu. Até. Boa noite. Boa noite a Valeu, tchau, todos. tchau, gente. Boa noite a todos.